Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Hoje eu vou te contar, sem rodeios, o que de fato acontece quando você decide parar de chamar, parar de insistir e simplesmente some da vida daquela mulher que vinha, te ignorando. Muitos homens se perdem nesse tipo de situação. Acabam se arrastando, correndo atrás, buscando qualquer migalha de atenção e, no fim, tudo o que conseguem é perder o respeito e o interesse dela. A tentativa constante de agradar, de se fazer presente, de arrancar uma reação a qualquer custo, só afasta ainda mais. Porque o que parece insistência para você, para ela se transforma em incômodo. É como se você estivesse forçando a presença em um lugar onde já não é mais bem-vindo. Agora, e se você fizesse diferente? E se ao invés de continuar correndo atrás, você simplesmente parasse, fosse embora, sumisse? Silêncio total. Pode acreditar. Quando você para de mandar mensagem, de implorar por resposta, de buscar contato, tudo muda. O comportamento dela muda. O olhar dela muda. O jeito que ela te enxerga começa a se transformar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Sobre como esse afastamento pode causar um impacto real e muitas vezes inesperado. Tem homem que só entende o valor disso quando vê a mudança acontecendo diante dos próprios olhos. A primeira coisa que acontece quando você some, quando para de insistir, é o surgimento da curiosidade. Antes, ela tinha você nas mãos. Sabia que bastava dar um estalo e você aparecia. Sabia que a qualquer momento poderia puxar conversa, sumir, voltar, e você continuaria ali, fiel, esperando. Mas quando você quebra esse padrão, algo começa a incomodar. O sumiço mexe com ela. A ausência pesa. Ela começa a pensar: o que houve? Por que ele parou de me procurar? E a mente dela entra em modo de investigação. Você pode até achar que ela não está nem aí, mas por dentro, ela está tentando montar o quebra-cabeça. Ela começa a observar mais. Vai nas suas redes, olha suas postagens, repara em cada detalhe. Pode até dar uma curtida aqui e ali, comentar alguma coisa só para marcar território. Mas tudo de forma sutil, nada escancarado. Ela quer entender se tem outra mulher na jogada, se você perdeu o interesse, se está realmente seguindo em frente. Esse tipo de dúvida mexe com o ego dela, porque ela estava acostumada a ser o centro da sua atenção, e agora, do nada, não é mais. Ela passa a te observar como se você fosse o mistério da vez. Cada atitude sua começa a ser analisada. Cada silêncio seu pesa mais do que qualquer palavra. E quando a curiosidade cresce, vem a próxima fase, os testes. Ela quer saber se você realmente saiu do jogo, ou se só está fazendo charme. Então, ela começa a te provocar de formas sutis e outras nem tanto. Pode te mandar uma mensagem inocente, fingindo preocupação. Algo como: você sumiu, tá tudo bem? Como se fosse uma amiga preocupada, quando na verdade só quer saber se você ainda está disponível. E se você cair nessa e responder com empolgação, já era. Ela confirma que ainda tem domínio sobre você. Mas se você mantém a calma, não responde, ou responde sem demonstrar envolvimento, ela percebe que perdeu algo, e se essa tática não funcionar, ela parte para outra. Começa a postar foto com outro cara, sair por aí parecendo estar se divertindo, tudo na intenção de ver se isso mexe com você. Esses movimentos não são aleatórios, são calculados, são iscas, porque o jogo virou e agora ela está tentando descobrir onde está o seu ponto fraco. Ela vai querer que você veja, vai fazer questão de exibir o que está acontecendo na vida dela, mesmo que de forma disfarçada. Pode ser nos stories, nas fotos, em lugares que você conhece, em comentários que parecem soltos, mas que carregam uma intenção bem clara: cutucar você. O objetivo dela é simples: provocar ciúmes, testar sua reação, medir até que ponto você ainda está preso a ela. E esse teste é traiçoeiro, porque se você cede, se demonstra incômodo, se volta a correr atrás, ela entende que ainda tem controle total. E o jogo volta à estaca zero. Você perde o pouco de respeito que estava começando a recuperar. O ciclo se reinicia. Você volta a ser aquele cara que vive se explicando, que tenta agradar, que aceita qualquer migalha só para continuar por perto. É aí que a maioria falha, porque dói ver ela tentando te provocar. Dói ver ela sair com outro e agir como se você fosse indiferente. Mas se você quer sair dessa como um homem respeitado, precisa se manter firme. Ela está testando até onde você vai suportar. E quando percebe que você não morde a isca, quando suas atitudes mostram que você não se abala fácil, ela sente o impacto. Porque não era isso que ela esperava. Ela achava que bastava uma provocação,
um movimento calculado, e você voltaria a rastejar, mas você não volta. Você não se mostra abalado. Você segue a sua vida. E nesse momento, ela sente que perdeu espaço, que você saiu do raio de influência dela, e isso muda tudo. Agora, é ela quem começa a se mexer de verdade. A partir daqui, a tentativa de te reconquistar entra em cena. Os sinais começam a aparecer. Mensagens mais frequentes, tentativas de puxar assunto do nada, perguntas sobre a sua vida, sobre o que você tem feito. Convites para sair. Interesse que antes não existia. E tudo isso vem como se fosse natural, como se ela sempre tivesse estado ali, disposta. Mas você não pode se enganar. Essa mudança de comportamento pode parecer um sinal de que ela finalmente entendeu o que perdeu, que ela amadureceu, que agora está pronta para algo verdadeiro. Só que muitas vezes, tudo isso é só o último esforço dela para retomar o controle. E se você ceder, se entregar de novo, mostrando que bastava um pouco de atenção para você voltar ao ponto de partida, tudo se perde. Ela testa de novo, percebe que ainda pode te manipular e volta a agir como antes. A diferença é que agora ela tem ainda mais certeza de que você não passa de um cara que diz que mudou, mas basta um sorriso dela para você esquecer tudo. Por isso, nesse momento, o que você faz é o que define tudo. Não é sobre ignorar. Você pode responder, conversar, sair com ela, mas sem se entregar, sem deixar claro que ela voltou a ter tudo de você. Depois de cada interação, mostre distância. Mostre que, por mais que esteja presente, ela ainda não tem espaço garantido. Isso cria uma urgência que ela nunca sentiu antes. E é esse desconforto que pode mudar a forma como ela passa a se relacionar com você. Pela primeira vez, ela entende que vai precisar fazer mais, que o básico já não basta. Mas se você se empolgar e voltar a se comportar como antes, vai perder tudo. Porque ela vai perceber que aquele homem firme e centrado era só fachada, que era só um personagem fingindo controle. E se tem uma coisa que quebra o interesse de uma mulher, é sentir que o cara que parecia ter valor era só mais um tentando bancar o durão. Quando isso acontece, ela simplesmente vira as costas. Vai buscar em outro homem aquilo que você fingiu ser, mas não conseguiu sustentar. Ela não vai dizer isso pra você, mas vai embora. E dessa vez, sem intenção de voltar. Você quer saber qual é o momento em que uma mulher realmente começa a te valorizar? É simples. É quando você para de viver em função dela. Quando você deixa de ser o cara que está sempre disponível, sempre pronto para resolver os problemas dela, sempre dizendo sim para tudo, enquanto ela mal se esforça para te dar atenção. O problema é que, quando você oferece tudo o tempo todo sem exigir absolutamente nada em troca, você se transforma numa presença garantida. E tudo aquilo que é garantido, previsível, constante demais, passa a ser ignorado. Não por maldade, mas por instinto. As pessoas não valorizam o que sentem que não podem perder. E se você está sempre ali, sem nunca se retirar, porque ela te valorizaria? Agora, observa o que acontece quando você some. Quando você para de enviar mensagens, para de puxar assunto, para de tentar agradar. É aí que algo muda. A ausência começa a incomodar. O silêncio pesa. Aquela rotina em que você era parte do dia dela simplesmente deixa de existir. E no lugar entra um vazio. Esse vazio é mais forte do que qualquer presente, qualquer declaração, qualquer esforço que você já tenha feito. Porque agora ela sente. Agora ela entende o impacto que a sua presença causava. Você não disse nada, mas a falta que você faz diz tudo. É nesse ponto que muitos homens falham. Porque têm medo de se afastar, medo de perder, medo de não serem lembrados. Mas o que eles não percebem é que se a mulher não sente sua ausência, é porque ela nunca valorizou sua presença. E nesse caso, insistir só piora. Só te coloca mais fundo no papel do cara bonzinho, que ela usa quando quer e descarta quando cansa. O verdadeiro respeito nasce quando você mostra que tem limites, quando deixa claro que não vai ficar disponível para sempre, e isso não precisa ser falado. Basta agir. Basta parar de se oferecer, de correr atrás, de se mostrar carente. A partir do momento em que ela percebe que você não está mais ali, que você parou de facilitar tudo, começa um processo silencioso dentro dela. Primeiro vem o estranhamento, depois a dúvida, e por fim, o reconhecimento. Ela começa a lembrar do quanto a vida dela era mais leve com você, de como as pequenas coisas do dia a dia tinham mais cor quando você estava por perto. E quando se dá conta disso, a vontade de recuperar o que perdeu começa a crescer. Esse é o ponto em que ela começa a te ver de outra forma.
Agora você não é mais aquele cara previsível. Você virou alguém que ela precisa reconquistar. E esse esforço, por menor que seja, é o que faz ela começar a te respeitar e valorizar de verdade. Por isso, não tenha medo de sair de cena quando for necessário. Sumir, às vezes, é o único jeito de ser notado. É a pausa que cria impacto. É o espaço que cria desejo. E só quem entende isso consegue sair da posição de servo para se tornar alguém realmente admirado. Agora você entende. O poder não está em correr atrás. Não está em se explicar, implorar ou tentar convencer alguém do seu valor. O verdadeiro poder está no silêncio. Está em saber quando se retirar. Em entender que quem não te valoriza na sua presença vai aprender pela sua ausência. Não se trata de jogar. Se trata de se respeitar. De saber que a sua atenção é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe o que fazer com ela. Porque, quando você muda sua postura, quando para de se dobrar para agradar, o jogo muda. E ela sente a diferença, sente sua falta, sente a urgência. E é nesse momento que ela te enxerga como nunca antes. Mas isso só acontece quando você tem coragem de romper com o ciclo, de parar de mendigar migalhas, de sair da vitrine e voltar a cuidar do que realmente importa. Você. Agora eu quero te perguntar com toda sinceridade. Você está pronto para isso? Está pronto para parar de se humilhar e começar a ser o homem que se valoriza? Se a resposta for sim, então, faz o seguinte. Deixa o like agora, se inscreve no canal A Sabedoria Oculta e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo a palavra chega. Isso mesmo. Escreve chega para mostrar que você entendeu que acabou o tempo de se rastejar por atenção. Porque se esse vídeo te abriu os olhos, imagina o que vem por aí. Nos próximos conteúdos, eu vou te mostrar como reconstruir sua presença, como atrair respeito e como fazer ela correr atrás de você, sem que você diga uma palavra sequer. Esse é o início de um novo capítulo. Agora é com você. Nos vemos no próximo vídeo.